Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo. A matéria dessa semana e da semana que vem são as leis de Newton. Então, hoje a gente vai estar estudando as 3 leis de Newton e nas próximas aulas resolvendo os exercícios referentes às 3 leis de Newton. Bom, pessoal, as 3 leis de Newton: o princípio fundamental da inércia, princípio fundamental da dinâmica e ação e reação. Pessoal, o princípio fundamental da inércia, ele nos diz o seguinte: um corpo tende a ficar em seu estado de repouso, se já estiver em repouso, ou de movimento, se estiver em movimento, a não ser que uma força externa haja sobre ele, certo? Tá. Enunciado assim até parece fácil, só que ela, intrinsecamente, às vezes a gente tem um outro pensamento, que é o que dizia antigamente, né, Aristóteles, tudo. Tá, pessoal? Como que vai funcionar as leis de Newton? A primeira lei de Newton é o princípio fundamental da inércia. Se eu tenho um corpo, eu empurro ele adquire movimento. Assim que eu paro de empurrar, ele entra em repouso, né? Empurra aí na casa de vocês uma cadeira. Você empurra a cadeira, parou de empurrar, ela parou o movimento. Ah, tá, então porque não tem mais força externa sobre ele? Não, é o contrário, pessoal. Por quê? Na hora que eu empurro uma cadeira, ela só para. Na hora que eu paro de aplicar força, por quê? Tem a força de atrito, tem uma força externa sobre ele. Então, qual foi a sacada? Você pega uma superfície, vai pulindo ela. Quanto mais eu polir essa superfície e jogar ela no chão, mais longe ela vai. Então, se eu tenho uma reta e jogo um disco bem liso numa superfície bem polida, ela não vai parar nunca. Ah, então, mas para. Sim, isso a gente está adotando sem resistência do ar, sem atrito. Por mais que a gente esfregue, não vai tirar todo o atrito. Mas se nós pensarmos uma superfície em órbita, né, um corpo em órbita, ele está girando sem parar, ok? Movimento uniforme. Então, princípio fundamental da inércia: a força resultante é nula, certo? Então eu posso falar o seguinte: força resultante é igual a zero. Então tome cuidado, se a força resultante é zero, a gente é levado a falar que ele está em repouso. Mas não só em repouso, ele pode estar se movimentando com velocidade constante, certo? Então, vamos lá. Se a resultante das forças sobre um corpo é nula, ou ele está parado, ou com velocidade constante, que nós já vimos aí, é o movimento uniforme, certo? Tudo bem? Então, primeira lei de Newton é isso, tá? A segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, também conhecido como força, meu amor. Fama, né? Força, meu amor. Onde F é a força, M é a massa, a aceleração, o Azinho é a aceleração. Então, massa, quilograma, aceleração, metro por segundo quadrado. Então, sempre que eu tiver quilograma vezes metro por segundo quadrado, é em Newton, né? A unidade de força é o Newton, certo?
Isso no sistema internacional, né? No SI é o Newton. Então, vamos supor que a unidade de força é o Newton. Ok, pessoal? Tá? Então, o princípio fundamental da dinâmica. Qual é a ideia? Se eu tenho uma maior massa, eu preciso de mais força para colocar ele com a mesma aceleração, certo? Então, massa e aceleração são diretamente proporcionais. E massa e força são diretamente proporcionais. Massa e aceleração são inversamente proporcionais. Se eu tenho um corpo muito pesado, quanto mais força, eu preciso de muito mais força para colocar ele em movimento, certo? Ele vai ter uma aceleração menor, tudo bem? A terceira lei de Newton, ela vai me dizer o seguinte: o princípio fundamental da ação e reação. Toma cuidado de novo, né? Tudo que vai e volta não, né, povo? Né? Ação e reação. Essa aqui, se eu aplico uma ação em um corpo, ela vai aplicar uma reação em mim. Se A aplica uma reação em B, B aplica uma reação em A. As forças têm a mesma direção, mesma intensidade, ou seja, mesmo valor. Sentidos opostos. E o mais importante, são em corpos diferentes. Então vamos lá. Se eu aplico uma força de 10 newtons no quadro, o quadro aplica uma força de 10 newtons em mim. As forças são iguais? Não. Elas têm o mesmo valor. Quando nós falamos em força, para uma força ser igual à outra, elas têm que ter o mesmo valor, mesma direção e mesmo sentido. A ação e a reação, elas têm sentidos opostos. Então, ação e reação, as forças têm o mesmo módulo, mesma direção, tem sentidos opostos e estão em corpos diferentes, tá? Aqui, ó. Eu tenho um corpinho A e tenho um corpinho B, certo? Nós temos uma força F exercida por uma pessoa aqui, mas eu vou querer saber a força que tem nos dois corpos aqui, ó. Eu vou ter a força que A faz em B e no sentido oposto eu tenho a força que B faz em A. Nota que se a gente separasse os dois corpinhos aqui, ó, A e B, eu tenho a força que A faz em B e aqui força que B faz em A. O módulo da força de A em B é igual ao módulo da força de B em A. Certo, pessoal? Então, essa é a terceira lei de Newton. Quer ver uma coisa que às vezes a gente acaba confundindo? Estou lá, andando de carro, meu carro, estraga. O que eu vou fazer? Vou dar aquela empurradinha nele, né? Eu aplico uma força no carro. O carro aplica uma força em mim. As forças são iguais. Então elas se anulam? Não. Elas não se anulam por quê? Elas estão em corpos diferentes. Eu empurro o carro me empurra. Uma força está no carro, a outra força está em mim. Como se o B fosse o carro
e o A fosse eu, certo? Então, ele vai entrar em movimento sim, por quê? Tem uma força no carro, outra força em mim. Tudo bem, pessoal? Perguntinha aí. Tem um mosquito, ele está voando embaixo do para-brisa de um carro. Dá aquela morridinha, tadinho. Mas a força que o mosquito aplicou no carro é maior ou menor que o carro aplicou no mosquito? Lembra das duas, são iguais, certo? Como a massa do mosquito é muito menor, ele vai ter uma desaceleração muito menor. Certo, pessoal? Então a força que A faz em B é a mesma força que B faz em A. Ok? Então, aquele abraço, nos vemos nas resoluções dos exercícios dessas aulas. Aquele abraço.